Bom, a música entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Meus pais são músicos, minha mãe canta, né? Meu pai toca violão. E só que vem antes, uma geração anterior, né? Eu me sinto muito privilegiado, na verdade, porque eu tive a oportunidade de tocar com meu bisavô, né? Meu bisavô aqui da cidade de Piracicaba, no bairro do Pau Queimado. E a gente se reunia lá desde que eu era criança, né? Mesmo tocava na igreja, reunia todo mundo, e depois, nos domingos, ia pro sítio e essa coisa da música sempre presente, né? E inicialmente eu tocava instrumentos de percussão, né? Pandeiro, e aí aconteceu que, não sei, eu senti uma vontade maior de explorar outras coisas, né? E veio a coisa do instrumento de corda, as cordas, né? E o cavaquinho em específico, né? Então, meu primeiro professor foi meu pai, né? Depois, falando musicalmente, depois veio o Godoy. Aí depois veio uma série de referências, né? Porque depois dali eu fui estudar no Conservatório de Tatuí, eu estudei com Marcelo Cândido, cavaquinho, estudei com Altino também, bandolim. Aí depois estudei com André Marques, né? Ritmos brasileiros. E fora as nossas grandes referências, né? Hermeto Pascoal, Amil de Holanda, e uma série, Pixinguinha, Benedito Lacerda, né? Da música instrumental, né? E esse foi o meu início, né? Na coisa do choro, no samba, e foi assim que se iniciou. A coisa do compor, ela vem natural, né? Através de estudos, a coisa do improviso, né? Que o improviso é como a gente está conversando aqui, trocando uma ideia, né? Não foi nada formulado, né? Mas através de um repertório, de estudos, né? E essa coisa... você tem o estudo e aí você tem o sentimento, né? Como juntar os dois, né? E a coisa acaba virando música naturalmente, né? O processo para mim era muito dessa coisa do estudo, né? Eu chegava em casa, tinha meio que um ritual assim, né? Acordava às 6 horas da manhã, às 7 começava a estudar, aí às 8 estudava até umas 7h30, depois às 8 ia para a escola, depois voltava da escola meio-dia, ficava o dia inteiro estudava umas 8 horas por dia durante um período de 6 anos da minha vida, estudando 8 horas por dia, né? E chega um momento que você escuta a música sem instrumento, né? Você escuta a música sem instrumento. Você tá na rua assim, passa um passarinho, você completa. É meio que natural esse processo, né?
Então esse instrumento é um cavaquinho mesmo, né, na afinação tradicional, Ré, Si, Sol, Ré. E ele originalmente é um instrumento norte-americano, né? Então se tem relatos, né, históricos, que esse instrumento foi criado por negros escravos dos Estados Unidos. Eles pegavam as caixas de charuto e faziam instrumentos, né? Colocavam um pau, colocavam uma corda, 2, 3, e criavam instrumentos a partir dessa caixa de charuto, né? E aí quando eu fiquei sabendo dessa história, né, dessa ressignificação de pegar o lixo e transformar em arte, né, eu me senti identificado com essa coisa da transformação. E eu conversei com um luthier daqui da cidade, Piracicaba, o Feio Tomás. Aí a gente idealizou esse instrumento, né, de fazer um cavaquinho cigar box, né? Aí a gente juntou esses dois conceitos, né? E aí é um instrumento que, assim, junto com a pedaleira, eu tenho um universo muito amplo, assim, né, de sonoridades, né? E muitas vezes me sinto jogando videogame, assim, né? Estimula muito o processo criativo, né? Das sonoridades que eu consigo tirar entre o instrumento, o cavaquinho, e a pedaleira. Bom, eu queria agradecer ao Sesc, que sempre esteve de portas abertas para mim como músico, artista, e eu sempre me senti à vontade para levar minha arte, né? E mesmo ela estando em transformação, sempre o espaço esteve aberto, e isso proporciona para muitos artistas, né? E o Sesc é um lugar que a gente sente conforto, que a gente pode confiar, né? Que a gente pode ter a liberdade de se expressar. Muito obrigado.